Tendo em vista que todas as ideologias políticas têm aspectos idólatras, como o cristão pode fazer política para a glória de Deus? Eu acho que nesse sentido, né, vamos voltar em algo do Evangelho, né? Jesus fala assim que nós deveríamos usar as riquezas da injustiça para a gente angariar amigos, né, que nos recebam nos tabernáculos celestiais. Acho que fazendo uma aplicação mais cultural, concreta disso, toda vocação humana, toda instância que nós agimos hoje no mundo, reflete estruturas da cidade dos homens, né, digamos, na linguagem agostiniana. Ou seja, a gente não está isento, não sendo políticos, de vivermos, trabalharmos, termos vocações em contextos que têm influência de idolatria política, né, e de ideologias, né, e de idolatrias, né, que é a palavra que você utilizou. Então, por exemplo, dando aula aí em escolas cristãs aqui em BH, eu pude ver que, assim, a ideologia era forte lá, muito forte, e grande parte daquilo que eu achei que eu poderia fazer, eu não consegui. Mas, assim, eu acho que o papel do cristão, gente, na presente era, né, a gente nunca vai ter um ambiente de possibilidades plenas para exercer nosso chamado. Então, acho que a gente não precisa, por um lado, querer perfeição, né, como a glória de Deus sendo expressa completamente na nossa vida, porque sempre a gente vai estar aí no mundo, né? Jesus nos envia para o mundo mesmo, e o mundo é de trevas, jaz no maligno, e é lá, e nesse contexto que a gente vive. Então, de alguma forma, a gente está, na linguagem do James Smith, né, a gente é submetido dioturnamente a formações de liturgias culturais distintas na nossa vida, mas nem por isso a gente precisa deixar de lutar, na medida do possível, para que a gente manifeste uma realidade sem ídolos, sabe? Livre de ídolos. Eu acho que o papel da igreja nas eras sempre foi isso, né? Foi de ir, assim, empurrando as trevas na medida do possível, né? E naquilo que Deus permitia, expulsando as trevas, redimindo de alguma forma instâncias culturais, né? Apontando novos horizontes, até que, digamos, se tornasse mais possível o cristão ter uma vida pacífica no mundo. Então, em relação ao político, eu acho que eu aplico o mesmo princípio. Eu acho que nenhum cristão vocacionado para esse campo, ele deve esperar a ambiência plena, onde ele vai poder glorificar a Deus, digamos, de forma total. Então, gente, com isso, eu não estou dizendo que o cristão vai comprometer seus valores, comprometer seus princípios. Mas eu acho que a gente tem que ser muito sábio para realmente penetrar nesses campos, mesmo que a gente não tenha a liberdade plena de realizar aquilo que a gente acha que deveria ser realizado. Então, nesse sentido, acho que esse contexto e conceito do James Davison Hunter, né, de presença fiel, é muito interessante. Por quê? Porque a questão é essa, gente, não é querer mudar o mundo, não é querer ser perfeito em tudo. É óbvio que em muitos momentos, para glorificar a Deus, a gente vai ter que negar muita coisa e sair de muitas instâncias, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria para penetrar nesses contextos e ir fazendo esse papel de sal, né? Então, o sal, ele sempre é discreto, ele está ali, muita gente nem percebe, mas ele está fazendo diferença, até o ponto que o pessoal reconheça, ó, gente, isso aqui é o sal que está fazendo isso, né? Então, acho que na política a gente tem que ter essa sabedoria, sabe? Essa prudência e essa simplicidade, né? Que é aquilo que Jesus fala que a gente deve ter. Então, a gente deve saber... Então, por exemplo, no meu modo de ver, um cristão, ele poderia ter uma carreira política num partido, seja de mais à direita, mais à esquerda, e nem por isso ele estaria deixando de glorificar a Deus. Eu acho que é possível glorificar a Deus, mesmo dialogando em um contexto que você não concorde plenamente com aqueles postulados políticos. Eu acho que o que a gente tem que ter, e aí completando a pergunta do Abraão, é realmente uma comunidade. Acho que o James Smith, o Nicholas Wolterstorff, Pedro Dulce, né, que publicou esse livro em português sobre a ação política, acho que, gente, é essa comunidade formativa por trás, sabe? O lugar do discipulado, o lugar da liturgia, da formação, da disciplina cristã. Acho que é só isso que vai nos capacitar a entrar nesses meios sem nos tornarmos praticantes das suas práticas, né? Então, esse insight do Smith é muito legal. Então, gente, ele diria o seguinte: gente, política não é só ideia, não é só ideologia. Política, gente, principalmente no Brasil, né?
gente, um sistema formativo dos nossos amores, né? Então tem muito cristão que entra lá com ótimas ideias, mas as dinâmicas dos processos, né, de corrupção, de abrir mão de valores, são tão fortes que muitas vezes o cara já está praticando aquilo achando que vai implementar as ideias. Eu acho que esse elemento aí de uma comunidade virtuosa que realmente entra nesses locais e não cede às pressões para pecados constantes, né, e reiterados, que é a prática mais comum, eu acho que isso é fundamental. Ora, gente, para isso ser verdade, a igreja tem que se tornar uma comunidade, digamos, de formação muito intencional e também de acompanhamento desses vocacionados, né? Porque o que eu percebo é o pessoal muito isolado, né? Ah, o cara ali tem vocação política, filiou no partido, mas ninguém da igreja sabe, ninguém ora, ninguém acompanha, ninguém procura saber. Então, assim, tendo em vista que a política nacional compartilha de um ambiente litúrgico pesado, né, digamos, de muitas práticas que são, como o Smith falou, deformadoras, né, práticas deformadoras de quem nós somos. Acho que esse lado aí da nossa virtude, disciplina e caráter tem que ser muito enfatizado. Eu acho que seria por aí, Abraão.